Olá pessoal, tudo jóia? Bom dia. Venho aqui comentar com vocês um caso, a pedido de seguidores, que está sendo objeto de análise no Supremo Tribunal Federal e o ministro relator é o ministro Marco Aurélio de Mello, tá? O caso é o seguinte, o caso é um juiz classista de 72 anos e casou-se com sua sobrinha de 25 anos, tá? E 4 meses após o casamento ele veio a falecer de câncer e deixou, logicamente, o benefício de pensão para a sobrinha. O Tribunal de Contas da União desconsiderou, não considerou válido esse casamento por considerar uma fraude, tá? E cessou o benefício de pensão por morte concedido à sobrinha, bem como determinou a devolução do dinheiro recebido por ela a tal título, certo? A sobrinha então ingressou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal no ano de 2010. E o ministro Marco Aurélio, ela alegava que não cabia ao Tribunal de Contas da União declarar a invalidade do casamento, e também não cabia a ele determinar a devolução dos valores, já que não havia prova da má-fé. Tá? O ministro Marco Aurélio inicialmente negou ou concedeu a liminar, tá? Só requerido pela sobrinha, e determinou que ela continuasse recebendo o benefício de pensão por morte até o julgamento final do processo. A União ingressou no feito, tá? Como a pessoa jurídica pública que tem interesse na resolução da causa e apresentou um agravo, tá? No agravo, o ministro Marco Aurélio deu a entender que vai votar pelo provimento do agravo porque existem provas, segundo ele, da má-fé, tá? E que, na verdade, o TCU não declarou a invalidade do casamento, mas sim não deu efeito a ele por ter evidente prova da fraude, tá? E, portanto, ele dá a entender que a decisão do TCU estava correta. O caso vai a julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal agora no dia 18 de dezembro. Um dos argumentos da União é que existem diversos casos desses de casamento envolvendo pessoas com mais idade, com pessoas mais jovens, tá? E que isso daí já é um rombo na Previdência Social de 280 milhões de reais, tá? Sobre a minha opinião específica sobre o caso, é que o simples fato de ter um casamento entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova não significa necessariamente que haja fraude, tá? A fraude tem que ser analisada no caso concreto de acordo com os elementos constantes nos autos. Não estou dizendo também que nesse julgamento daí, no caso objeto do julgamento do Supremo, não estou dizendo que também não houve fraude. Tem que analisar, evidentemente, os elementos do processo. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, nós, os juízes federais, somos sempre instados a decidir situações semelhantes de benefícios que são cessados ou pelo INSS ou pela União, e a pessoa entra com a ação solicitando a reativação do benefício, inclusive pedindo uma medida liminar. Eu só concedo a medida liminar se a parte juntar o processo integral, tá? O processo administrativo integral que culminou na cessação do benefício para verificar se os elementos que foram analisados que levaram à cessação do benefício pelo INSS ou algum órgão federal, se eles são elementos aptos realmente a ensejar a cessação do benefício, tá? E a segunda questão é que suscita aqui, claro que depende muito do caso, mas normalmente esses processos, eles dependem de uma instrução, de uma audiência de instrução para verificar realmente sobre a fraude no caso concreto ou não, tá? Muitas vezes o processo administrativo foi muito bem feito, muito bem elaborado, trouxe elementos inequívocos de que houve fraude, e aí realmente nesses casos específicos não tem muito o que se discutir. Mas na maioria das vezes em que existe aquela dúvida limiar se o casamento é válido, sobre a validade do casamento ou se houve uma fraude, realmente é necessário fazer uma audiência de instrução para verificar se houve a fraude ou não. E nesse caso específico, não caberia logicamente o mandado de segurança, tá? Vamos aguardar então a decisão do colegiado do Supremo no dia 18 de dezembro, tá? Mas em princípio
Eram esses esclarecimentos que eu tinha para falar sobre esse caso que me pediram aí, que os seguidores estão me pedindo. Quem gostou aí do vídeo, curta aí o vídeo. Continue aqui me seguindo no Instagram e se inscreva lá no meu canal do YouTube, tá, gente? João Paulo Piropo. Um forte abraço e até a próxima.